Olá, caríssimos! Estamos iniciando mais uma aula da nossa disciplina de Tecnologia de Processos. Na aula de hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre solda. O processo aí de soldagem é um processo muito importante dentro da indústria em geral e nós vamos conhecer dele um pouco mais, quais são os métodos, como que se dá a união de metais, quais são as vantagens. Vamos conhecer então tudo isso na aula de hoje. Vamos para a aula? Como podemos então conceber o processo de soldagem? O processo de soldagem, então, trata-se da operação que visa obter a coalescência localizada produzida pelo aquecimento até uma temperatura adequada, com ou sem aplicação de pressão e de metal de adição. Ok? Isso daqui é um termo, é uma forma muito ampla para se conceber a soldagem. Essa daqui é a forma que é concebida pela AWS. A AWS é a American Weld Society, ok? É a Sociedade de Soldagem Americana, tá? Hoje ela é a principal organização que trabalha com processo de soldagem, que faz normas para soldagem, que avalia e certifica tanto os profissionais como o próprio processo, ok? Então, o processo de soldagem, então, ele se trata de um processo para ter aí ou a união de metais ou agregar novos metais, ok? Então, nesse processo aí, ela tem essa visão aí que pode ser concebido por um aquecimento, tá? Porque ele pode ser feito a frio, sem um aquecimento em larga escala, como acontece em certos tipos de soldagem, até a fusão, tá? A fusão não é necessária para certos tipos de soldagem. Pode ter pressão ou não, ok? Tudo isso aí está dentro do processo de soldagem e a gente vai conhecer isso mais a fundo. Quais são então as vantagens desse processo? Ora, são as vantagens aqui desse processo. Podemos conhecer aqui, ó, as vantagens como juntas de integridade e eficiência elevadas, ou seja, a união das peças, ela tem uma união assim integral, ela é bem formada, ok? E tem uma eficiência nessa união, ou seja, as peças ficam bem unidas, ok? Tem uma grande variedade de processos, realmente é muito grande a gama de processos de soldagem, ok? Ele é aplicável a diversos tipos de materiais, ok? A gente fala principalmente dos metais, mas existem certos tipos de polímeros onde a gente concebe aí o processo de soldagem, mas no mais são esses tipos de materiais, principalmente os metais, e são vários tipos de metais onde pode ser aplicado a soldagem. Tá? É uma operação que ela pode ser realizada tanto manual quanto automática, tá? Tudo depende aí de diversas variáveis que estão envolvidas no processo, tá? E pode ser altamente portátil. Hoje nós concebemos aí máquinas de solda que são simples, pequenas, fáceis de carregar e que são as que fazem inclusive as melhores soldagens, tá bom? Vamos lá, a gente ainda tem como vantagem as juntas podendo ser isentas de vazamento, ou seja, você consegue fazer união de metais na qual não tem nenhum vazamento. É por isso que a maioria dos vasos de pressão eles são construídos por processos de soldagem. Bom, você tem aqui um custo, em geral, de certa forma razoável, ou seja, não é um custo muito elevado. Se for feita em larga escala, se for feita num processo mais automatizado, você consegue um baixo custo aí no processo, tá bom? A junta não apresenta problemas de perda no aperto, ou seja, dentro dos processos de união, existem vários processos, alguns processos aí eles perdem as suas características quando sofrem, as mais diversas formas aí de esforços, principalmente por esforços, tá? Mas existem também processos de união que já perdem
as suas características a partir de aplicação de calor ou outros elementos, tá? A soldagem ela consegue manter as características mesmo colocadas sob esforços, às vezes até altos esforços, ok? Sejam eles de compressão, de tração ou esforços variados dessa forma. Menor quantidade de material em relação a outras uniões. Então, dependendo do tipo de união que você deseja realizar, ela pode necessitar, principalmente devido ao esforço que a união vai trazer, ao esforço que a união pela qual a união vai passar. Então, você precisa agregar, de certa forma, bastante material por outros processos para poder manter uma certa integridade dessa união. Ou seja, se você fizer a união por fixação, por roscas, é preciso normalmente vários filetes de rosca para você conseguir ali manter as mesmas características que você conseguiria com uma soldagem. Bom, então essas são as vantagens. Vamos conhecer algumas das desvantagens que não favorecem ao uso de soldagem. Ela não pode ser desmontada, ou seja, uma vez que você realizou a soldagem, as peças estão unidas. Dificilmente você vai conseguir ali retirar e reaproveitar essas peças, certo? Normalmente, quando você precisa desmontar essas peças, se você precisa tirar essa união, você acaba por perder as peças unidas. Afeta a microestrutura e propriedades das partes, sim, por se tratar principalmente, apesar que todos os processos fazem dessa forma, todos os processos de soldagem alteram as estruturas, tá? Mas principalmente os processos onde se utiliza fusão, a estrutura é muito alterada, ok? Vamos lá. Pode causar distorções e tensões residuais, sim. O processo de soldagem, principalmente onde tem fusão do material, você vai ter aí uma distorção, você vai ter tensões que ficam no material, né? Sem contar os pequenos problemas aí de deformação que você tem no material devido ao aquecimento, tá? Requer considerável habilidade do operador. Sim, em se tratando de soldagem manual, requer sim a habilidade do operador. É preciso um operador treinado, um operador com experiência aí, uma experiência prévia bem acentuada para você poder ter uma soldagem de qualidade, ok? Não pode ser aplicado por qualquer operador. Tá bom? Enquanto que as soldagens automáticas, você vai precisar também de um bom preparador, de uma pessoa que conheça bem o processo de soldagem para deixar a máquina de forma adequada para realizar o processo. Tá? Uma vez que a máquina estiver adequada, depois qualquer operador pode operar aí o processo. Contudo, a máquina precisa estar bem preparada, parâmetros bem estipulados, ok? E finalmente, última desvantagem aí, pode exigir operações de elevado custo e tempo, ou seja, se você tiver tensões residuais, às vezes ficam, você vai precisar aí de um tratamento térmico, você vai precisar às vezes de um processo aí de acabamento, por se tratar aí de um processo que ele serve mais para fazer essa união, não se preocupando com o acabamento das peças, entre outras coisas, então você pode precisar de outros processos sim, tá? Não é em todos os casos, se o operador for bom e se estiver utilizando um processo aí de qualidade, você pode não precisar de acabamento nenhum, praticamente o acabamento passa a ser mínimo. Mas tensões residuais costumam ficar principalmente em processos onde você tem fusão, tá bom? Seguindo aqui, vamos conhecer agora quais são os processos de união, tá? Os processos de união de metais, principalmente, tá? Aqui nós estamos falando do processo de soldagem. O processo de soldagem ele cai dentro dos processos de união e nós vamos ver aqui que a maioria dos processos de união são processos de soldagem. Contudo, precisamos conhecer esses processos mais a fundo, tá bom? Então nós temos uma pequena classificação aqui que pode ser realizada dos processos de soldagem. Como eu disse aí no slide anterior,
trata-se principalmente, o processo de soldagem ele é classificado em dois pontos principais. Se há fusão de material, se há fusão do metal de adição, se não há fusão do metal de adição, essa é a principal classificação, uma das principais. A outra classificação é se há pressão entre os materiais ou se não há pressão, tá? Então você tem processos de fusão com pressão, processo de fusão sem pressão. A mesma coisa acontece no processo com fusão. Você tem confusão com pressão, ok? E você tem confusão de materiais sem pressão, tá bom? E finalmente você ainda tem a classificação de adição de material. Então você tem processos onde você vai ter a adição de materiais e processos onde você não usa materiais de adição, tá bom? Então essas são as principais classificações. Dentro disso aqui nós vamos principalmente focar nessas quatro primeiras aqui, que seria sem fusão, com pressão e sem pressão, com fusão, sem pressão e com pressão, tá bom? Seguindo aqui, ó, sem fusão de materiais, mas com pressão de material, tá bom? Então, nós vamos ter os processos de deformação a frio. O que entra dentro dos processos de deformação a frio? Nós temos aí a soldagem por atrito. Bom, soldagem por atrito é uma soldagem tida como a frio e sem fusão de material. Há um aquecimento do material devido ao atrito, mas não acontece a fusão direta do material, tá bom? Nós temos por explosão, o processo por explosão, ele faz principalmente a deformação aí do material, fazendo com que o material ele tenha um contato direto entre os materiais, mas não há a fusão de materiais, certo? E finalmente por ultrassom. Por ultrassom é similar ao atrito, ele faz com que exista vibração entre as peças e isso faz com que o material ele se adeque, ele deforme a ponto de ficar preso um material ao outro, ok? Mas não há fusão de materiais nesse processo. Nós temos a chamada deformação a quente. Dentro da deformação a quente, nós temos o processo de soldagem por forjamento. O processo de soldagem por forjamento, as peças são aquecidas, ok? Elas são a pressão entre os materiais, ok? E essa pressão aí faz com que os materiais se aproximem muito, ok? Conforme se bate esses materiais, há uma deformação a ponto de que os grãos fiquem bem unidos. E finalmente nós temos aí o processo por difusão, tá bom? O processo por difusão também entra aí dentro dessa letra aqui de deformação a quente. Vamos conhecer agora os processos no qual não acontece fusão de material, mas onde não há pressão entre as peças, tá bom? Então vamos lá. Nós temos sem adição de material, esses são os processos eletroquímicos. Nos processos eletroquímicos, então, utiliza-se principalmente uma reação aí de troca de elétrons para poder, de forma química, haver essa agregação de materiais aí. Então os materiais eles se adequam devido a essas reações eletro e químicas, ok? Nós temos também a deposição de vapor, tá? Na qual também não há adição de material, ok? Nós temos em seguida os processos com adicionais, ou seja, com adição de materiais, tá bom? Nós temos então, principalmente são os processos que são chamados processos de colagem, onde se utiliza-se um adicional aí para realizar a união entre as partes. Okay? Então você tem aí a utilização de resina, okay? A adição de polímeros e finalmente a adição de adesivos, tá?
Então todos esses processos aí são os processos onde utiliza-se simplesmente químicos. Hoje é um processo bastante difundido. Até pouco tempo atrás não havia tanta credibilidade, mas com o avanço aí principalmente dos adesivos, né, da tecnologia de adesivos, que hoje permite aí grande o, suportar a grandes esforços, então utiliza-se muito hoje o processo aí de adição de materiais por adesivos, tá? Esses processos aqui, sem fusão e sem pressão com esses adicionais aí, não são tidos propriamente como processo de soldagem, tá? São processos de união de materiais. Ainda assim não é dado como soldagem. E nós temos aqui os processos onde utiliza-se fusão de materiais e tem a pressão entre as partes, ok? Então nós temos com escoamento por deformação, onde o material ele vai escoar para poder se adequar entre as peças e assim fazer a união dessas, tá? Nós temos por explosão, tá bom? Também acontece da mesma forma, utiliza-se metal líquido e nesse metal líquido aí, por explosão, há deformação para adequação desse material, tá? E por ultrassom, certo? E nós temos os processos que são chamados processos com selagem, onde não utiliza-se adição de material, como os processos anteriores aqui, contudo, existe a fusão entre as partes, tá? Então você tem os processos por resistência, que você tem o por resistência a ponto, onde passa-se uma corrente elétrica entre as partes que serão unidas, e então entre essas partes é formado um ponto, né, de fusão de material que sustenta essas partes. Você tem por resistência de costura, que é similar ao ponto, só que com os eletrodos eles fazem o movimento de giro enquanto eles vão marcando, onde eles vão soldando de forma contínua a peça, tá? E E por último ali, mas não apareceu de forma clara ali, existe o processo por resistência, por projeção. Na projeção, a peça tem contato apenas por pequenos pontos, que são esses pontos que vão se fundir entre as partes, ok? Seguindo aqui, agora vamos ao processo mais amplo. Nós vamos conhecer aqui o processo, a parte mais ampla dos processos de soldagem e também mais conhecida, que são os processos onde há fusão de materiais e não há pressão entre as partes. Tá bom? Então, seguindo aqui, nós temos, iniciando aqui pelos processos heterogêneos. O que são os processos heterogêneos? São os processos onde o material de adição ele não é o mesmo que o material utilizado no material base, na peça, tá bom? Então, quando você utiliza um material de adição que não é o mesmo que a peça, esse é um processo chamado aí de soldagem, utilizando o material de adição heterogêneo, ou seja, a chamada brasagem, tá bom? Então nós temos entre esses processos os processos de brasagem fraca, onde você tem por tocha, por onda, os processos de ferro e os processos por imersão, tá bom? Então esses daqui são os processos chamados de brasagem fraca. São muito utilizados aí, por exemplo, na indústria eletrônica, para fazer soldagem aí com estanho em placas de cobre, tá? Nós temos as brasagens sem fluxo, entre elas nós temos a solda brasagem, ok? E o processo por infravermelho, tá bom? Depois nós temos a brasagem capilar. Brasagem capilar, o eletrodo então ele tem um fluxo, ele tem um fluido na parte interna do eletrodo. Tá? O eletrodo que o material de adição ele está em formato então de fio e dentro do fio você tem o fluxo para realizar a brasagem, tá? Dentre esses nós temos com tocha, né, que utiliza aí normalmente o oxi-acetileno, nós temos
por forno, ok? Onde as peças são colocadas no forno e o material é colocado por cima, né? Nos pontos onde necessita de soldagem. Você tem por imersão, ok? E por fluxo, tá? E ainda temos ainda o processo por indução, ok? Por indução, a indução elétrica vai fazer então a fusão do material de adição, tá certo? E ainda tem o processo por resistência, onde a resistência elétrica que vai fazer a fusão então desse material aí de adição, tá? Seguindo aqui, nós temos agora os processos chamados homogêneo. No processo homogêneo, o material de adição ele é o mesmo material que é utilizado na peça base, no material base, ou seja, na peça que está sendo soldada. Bom, dentre desses, nós temos aí o processo sem adição, tá? Então aí você não vai ter material de adição. Então é chamado de autógeno, onde o próprio material é utilizado para fazer a soldagem. Isso acontece em alguns processos bem específicos, ok? Onde você consegue fazer com que a fusão do material consiga unir duas partes ali, tá? A fusão do próprio material faça a união de duas peças, tá? Dentro desse processo autógeno, você tem utilizando o calor por meio de gás, né? Esse é o processo normalmente oxiacetileno. Você tem por hidrogênio atômico. O processo TIG, que é um processo bem específico, vamos conhecer mais para frente, tá? O processo por plasma, o processo por feixe de elétrons e, finalmente, o processo por laser. O processo por laser hoje está muito comum na indústria, tá bom? O processo por união aí por laser, ele consegue fazer então a união de materiais sem a adição de um material extra, tá? Agora vamos aos processos com arame frio, onde o arame ele não faz parte, ele não é colocado junto com o eletrodo de solda, tá? O arame ele é utilizado como um processo à parte, tá? Então você tem da mesma forma utilizando gás, utilizando o arco carbono, utilizando TIG, feixe de elétrons, plasma. Que são esses os principais processos onde você utiliza o arame frio, ou seja, é um arame separado que normalmente o operador utiliza na mão esquerda, onde ele vai operando o arco ou a fonte de energia, a fonte de calor, com a mão direita, tá bom? Nos processos agora por proteção de gás, aonde o material de adição, ele está junto com o eletrodo. Então esse material de adição ele é colocado através do eletrodo e há aí uma proteção. Essa proteção aí é realizada por gás para poder não haver a oxidação desse material. Nós temos então o processo de revestimento celulósico, ok? Nós temos o processo MIG ou MAG, o processo do eletrogás. Esses são os principais processos aí onde existe a proteção por gás, tá? E nós temos depois os processos onde a proteção se dá por fluxo, tá? São principalmente eles o revestimento mineral, que é praticamente o processo mais comum, o processo do eletrodo revestido, tá bom? Nós temos o arame tubular, aonde essa proteção do fluxo ela está interna dentro do material de adição, tá? Nós temos o processo por arco submerso, onde essa proteção ela é colocada sobre a peça em forma ali de pó para poder proteger aí durante a fusão, tá? Nós temos depois o processo por eletroescória, tá? Conhecemos agora então quais foram os nossos principais processos aí de soldagem. Vamos conhecer agora um pouco mais sobre a soldagem onde se realiza fusão,
tá bom? Aqui você vê um processo de MIG sendo realizado ali naquela peça, tá? Nesse pequeno vídeo que passa ali. E aqui embaixo nós temos a imagem, onde indica o processo de fusão acontecendo, tá? É o processo de fusão sem pressão, lembrem-se disso, tá bom? E nós vamos conhecer a terminologia básica para esse processo. O processo de soldagem, então, é o nome que se dá ao processo. É o processo, então, de adição de metais, pelo qual pode ser unidas novas peças, podem ser unidas novas peças, ou sobreposto material extra à peça. Então, no processo de soldagem, se faz pela adição de metais. Então, pode ser unidas peças ou simplesmente é sobreposto material. Quando há sobreposição do material, você já tem uma soldagem, não precisa ter a união necessária de mais de uma peça, ok? Seguindo aqui, aqui você vê então na imagem o processo de soldagem acontecendo, tá bom? Vamos lá. O metal base, então, é a peça a ser soldada. Como vocês podem ver na imagem aí, a parte inferior é o metal base, tá? É a peça que está sendo soldada, é sobre ela que é depositado o material, é ela que passa por um processo aí de fundição junto com o metal de adição. Quando essa peça não passa por esse processo de fusão, acontece então o que se chama de brasagem, tá? Somente o metal de adição que é fundido, tá? Nesse caso aqui não é essa soldagem que nós estamos explicando aqui, tá? Na soldagem é preciso acontecer a fusão do metal base junto com o metal de adição, se for usado metal de adição. Seguido aqui, o metal de adição, então, é o material da solda que será adicionado ao processo. Pode haver solda sem metal de adição, conforme vimos, tá? Mas nesses processos que nós vamos conhecer, utilizarão então os metais de adição. A junta é a região entre as peças onde elas serão unidas, onde acontecerá o processo, ok? Então é a região de união. É a região onde serão unidas as peças. Se for pelo processo de fusão, como esse que nós estamos vendo, será onde acontecerá a fusão das partes, para que aconteça então a união das peças. Tá? Seguindo aqui, nós temos a penetração. A penetração é a distância a partir da superfície, tá, que a solda atingiu. Então, partindo da superfície do metal base, você vai medir a penetração a partir até o ponto aonde que houve a fusão do material, tá bom? E essa então é que é a penetração. Então aqui nessa imagem a gente consegue compreender aqui o que é o metal base, tá bom? Nós temos aqui o metal de adição, tá? E a penetração, que é exatamente essa medida aí, ó, partindo do metal base, da superfície do metal base, até o ponto que houve fusão nesse metal, tá? Essa é a penetração da solda. Para a gente conhecer aqui solda, o que é a solda? A solda é o produto da soldagem, ou seja, a solda é o que acontece, é a parte que foi fundida e unida ali na peça, tá bom? E a poça de fusão é a parte que ainda está em fusão enquanto está acontecendo o processo de soldagem. Então, a parte que está fundida durante o processo de soldagem é chamada aí de poça de fusão, certo? Vamos seguindo então aqui com a nossa aula. Vamos conhecer um pouco mais aqui da terminologia. Aqui nós vemos algumas soldas, né? Alguns podem chamar isso de soldadura, tá? É o mesmo sentido. Aqui nós vemos algumas das soldas realizadas, tá? Dentro disso daqui, o que a gente consegue compreender? A penetração que a gente já entendeu, tá bom? A penetração aqui aconteceu. Não sei se vocês conseguem reparar, mas nessa primeira peça à esquerda aqui, você vê aqui a separação. São duas peças que foram unidas, tá? Então aqui você vê a separação básica que você tem entre as peças.
toda essa parte mais escura aqui, nesse bege mais escuro, é a parte da solda, ou seja, é a parte que foi fundida tanto dos dois metais bases aqui, ó, dos dois materiais, como do metal de adição que foi sobreposto aqui, ó. Tá? Então toda essa parte foi fundida e tornada um único elemento ali. Tá? Então essa é a penetração, é a parte até onde foi fundida no metal base, tá bom? Penetração raiz é partindo do chanfro, porque aqui ó, foi realizado um chanfro para poder ser colocado o metal de adição. Partindo do chanfro, então, qual parte que foi fundida do metal base, tá bom? A margem da solda é a parte que a solda, a fusão invadiu na lateral da peça aqui. Nós temos aqui a largura total da solda realizada, certo? O reforço é essa parte superior, a partir da superfície, então, aqui do metal base para cima, o que sobrou de solda ali é o reforço. Se houver um excesso desse reforço ali, nós teremos um defeito de soldagem, tá bom? Mas esse daqui é o reforço, ele é importante aí para manter uma certa integridade da solda, tá? Não é descartado, tá? São poucas as soldas onde a solda fica exatamente na mesma dimensão da peça, tá bom? Nós temos aí então a face da solda, que é toda essa parte aqui superior, né? A parte que ficou exposta da solda, que não está para dentro das peças, certo? Então aqui a gente já consegue entender. Aqui nós temos a união aqui de duas peças horizontais, tá? Se a gente partir agora para essa segunda imagem aqui, a gente consegue ver a união de uma peça vertical com uma peça horizontal. Praticamente a nomenclatura aqui é a mesma, tá? Aqui ele chama de garganta, mas é o mesmo sentido, é praticamente a penetração da junta ali, entendeu? Então você tem aqui a garganta da solda, que é essa penetração. Você tem a raiz da solda, que é a penetração que se dá além além do metal de adição, tá bom? Então partindo aqui da superfície do metal base para dentro, você tem a raiz, certo? Você tem a mesma face que dá o mesmo sentido na horizontal ali. E você tem o que ele chama de perna. Perna é essa medida aqui, ó, que você tem dessa altura da solda. Tanto a altura quanto o comprimento da solda aqui, quando você tem essa solda aqui de elemento vertical com horizontal, são chamados de perna. Tanto a altura quanto quanto a largura aqui, entendeu? Então você vai ter tanto uma perna vertical quanto uma perna horizontal, tá? São essas medidas aí principais da solda. Seguindo aqui com nossa aula, a gente vai ter aqui os mesmos elementos, tá? A penetração da raiz, aqui dá para ver um pouco melhor como que se dá a penetração da raiz. E a penetração da junta é basicamente o que ele chama aqui ó, de garganta, tá vendo? Aqui na solda horizontal se dá o mesmo nome, garganta, que é da superfície então do metal base até o ponto que teve de fusão no metal base, tá? Então essa daí é a penetração total da junta. Seguindo aqui nós temos a mesma ideia aqui na solda em ângulo, tá? Então você tem aqui, ó, note que ele dá o nome aqui de concavidade, tá? Que é devido a essa forma que ficou a solda, como ela ficou para dentro, aqui você vai ter uma concavidade. Você pode ter o inverso, você pode ter uma convexidade, como aqui na parte, nesse exemplo superior aqui, a gente tem uma convexidade. É exatamente esse arco que é formado para fora. Como o arco foi formado para dentro, você vai ter uma concavidade, tá bom? Que você tem a garganta teórica, que seria só até o ponto aqui de toque das duas peças, e você tem a garganta efetiva, que é a penetração que teve da solda além da peça, ok? O ponto de fusão que chegou ali até a peça. A perna, como eu disse, você vai ter a vertical, vai ter a horizontal, né? E as principais dimensões aí da solda, certo?
para compreender um pouco mais da terminologia. Nós vamos seguir aqui entendendo as juntas. Existem várias formas de se fazer juntas para a união aí dos materiais. Você tem a chamada junta de topo, que é essa puramente horizontal, onde você une duas peças horizontais, ok? Você tem a junta de ângulo, onde você vai unir uma peça horizontal com uma vertical, tá? Onde a soldagem vai estar aí, ó, ligando ambas as peças, tá? Onde você tem praticamente uma montagem perpendicular aqui, tá bom? Você tem depois a junta de canto. A junta de canto você une também uma peça horizontal com uma vertical, contudo a soldagem é realizada no canto entre as peças, tá? Você tem aqui as juntas chamada de aresta, onde você une praticamente duas peças horizontais, mas você une já num contato mais direto aí entre elas, tá? Você tem aqui a soldagem sobreposta, que ela é bastante reforçada, onde você consegue unir aqui as peças em duas partes, tá certo? Seguindo aqui, nós temos os chanfros que são realizados para poder fazer essas juntas, tá? Nós temos o chanfro em I, onde praticamente não é realizado um chanfro, tá? Você tem o chanfro em V, que é muito comum. Seguindo aqui, você tem o meio V, onde você vai ter uma peça sem chanfro e uma peça chanfrada. Você tem o chanfro em X, que é um chanfro bastante reforçado aqui, para fazer então a soldagem de ambos os lados. O chanfro em K segue o mesmo sentido, você vai fazer a soldagem de ambos os lados, contudo, uma das peças aqui ela não vai ter o chanfro, tá? E você tem o chanfro em U, aonde você tem uma soldagem aqui que ela vai atingir bem superficialmente a peça, tá bom? E daí a partir desses chanfros, então você tem os tipos de juntas que você consegue realizar. A soldagem, o tipo de soldagem que você consegue realizar nessas juntas aí, ó. Com o chanfro em I, você consegue realizar esse tipo de junta aqui, olha. Quais são as juntas de topo aí, ó. Juntas de topo para ângulo em V, ok? Para chanfros em V, para chanfro em I, para chanfro em X, em K, ok? Para chanfro em U, tá? Você tem para esses diversos tipos de chanfro. O mesmo acontece para junta em ângulo, tá? Junta de ângulo você também tem ali, ó. Você vai ter o chanfro também, o chanfro de meio V, o chanfro de K, tá? Você tem um filete duplo, aonde você faz soldagem de ambos os lados. Olha lá, para juntas de canto, utiliza-se então chanfro em V com filete, ou simplesmente o filete. Seguindo aqui, nós temos as juntas sobrepostas, onde você pode realizar um único filete ou filete duplo, que é bastante reforçado para esse tipo aqui. Nós temos finalmente as juntas de aresta, onde você pode realizar aí a junta em I ou a junta em V para fazer esse tipo de soldagem. Seguindo agora, vamos conhecer como que se dá o processo de execução da solda, tá? A solda, então, ela pode ser feita em diversas posições. Ela pode ser feita de forma plana, ok? De forma horizontal, vertical, ou mesmo sobre a cabeça, onde você vai fazer a soldagem com uma peça que está sobre o operador, tá? Posições elas também podem ser realizadas em tubos, né? Na soldagem de tubos aí você vai ter também soldagem plana, horizontal ou mesmo circunferencial, como você vê aqui no vídeo ao lado, tá bom? A soldagem ela pode ser feita então de forma descendente ou ascendente. Ascendente é conforme o vídeo que você está vendo aqui, ele vai fazendo para cima. Se tivesse fazendo para baixo, aí ela seria descendente, tá? Mais complicada de ser realizada. Tá? E você tem aí a forma de soldar aqui, ó. Você pode fazer o cordão único, que é chamado, tá? Ou você pode realizar aí a solda em cadeia. Solda em cadeia, então você solda aí em partes e pode soldar o mesmo que você soldar de um lado, você solda do outro.
a solda em escalão você faz de forma inversa, conforme você solda de um lado uma parte, na parte inferior ou na parte inversa você vai soldar a partir daquele ponto, tá? E sempre seguindo assim. A partir do ponto que parou, você muda o lado e continua a soldagem, ok? Seguindo então aqui, como eu disse, você pode fazer a solda aqui em única e aqui nós vemos a mesma nominação que nós já vimos, onde você consegue ver aqui de forma em 3D qual que é a margem, qual que é a face da solda, tá bom? Os reforços que acontecem. Seguindo aqui com a nossa aula, nós vamos conhecer aqui um pouco mais sobre a execução da solda, tá bom? Conforme vocês podem ver aqui, se a solda ela tiver se a peça base, material base, aí ele tiver uma certa profundidade que precisa ter da solda, então essa soldagem ela pode ser realizada de forma a completar, a preencher todo esse espaço, tá bom? E ela pode seguir qualquer um desses formatos aqui para fazer esse preenchimento. Esse preenchimento, então, ele pode ser realizado utilizando-se vários cordões, como você vê aqui na imagem 1, à sua esquerda, tá bom? Você tem também, seguindo o sentido do eletrodo, tá bom? Onde você vai fazer então um primeiro cordão aqui e abrindo e formando um cordão superior e depois ir abrindo e formando um outro cordão superior, tá? Até completar totalmente aí o espaço antes de seguir por um cordão completo, entendeu? Como foi no primeiro sentido. E você tem finalmente aqui a terceira imagem, onde você faz um processo completo, onde você faz um preenchimento total ali do espaço para depois seguir o passo da solda, tá bom? Aqui nas imagens você consegue ver algumas soldagens acontecendo, né? Aqui no videozinho do lado. Mas seguindo aqui com a execução, você consegue ver realizado aqui, quando é com vários passes, tá? Que é praticamente utilizando aqui a imagem 1. Então você faz um primeiro cordão seguindo tudo, aí você vai ter um segundo cordão por cima, e segue se abrindo então com vários cordões aí, até fechar totalmente e fazer o reforço da solda, tá certo? Vamos seguir. Vamos conhecer agora um pouco mais a fundo como que se dá o processo de soldagem, como que ele é, tá? Nesse vídeo aqui, vocês conseguem realizar aqui, vocês conseguem ver como que esse processo vai formando aí o cordão, ou seja, como que ele vai formando a solda, tá? Então você vê aí um cordão sendo realizado aí, e nesse cordão ao ser realizado, o operador então deixa claro aqui, ó, qual que é a área aonde houve fundição, aonde houve fusão do material. Havendo essa fusão do material aí, ele uniu com a fusão do material base, né, com o material de adição, e formando aí essa solda. Contudo, se você reparar bem, você consegue verificar também aqui que há uma variação aqui principalmente na coloração dessa área em volta a que está deformada, a área que está que foi fundida, tá bom? E o que se trata isso exatamente? Essa daí é o que a gente chama de zona termicamente afetada, chamada ZTA, tá? Você vê aqui, ó, que a temperatura ela é maior aqui, ó, na área aonde acontece a fusão. Então você tem aqui, ó, o ponto aqui de fusão, certo? Você tem a solda, a face dela, e você tem que a temperatura ela não simplesmente some a partir daqui, ela vai diminuindo gradativamente. Contudo, a zona B aqui, ó, a área B, ela tem ainda uma parte muito grande ali, aonde ainda tem uma temperatura muito alta.
tá bom? Essa daí é chamada de zona afetada pelo calor, tá bom? Então, isso daqui você consegue ver aqui também, essa divisão aqui, ó, das temperaturas. Você tem a zona fundida, tá? A zona de fusão, a zona de ligação, que é a zona onde foi fundido o material para ser unida junto com o metal de adição. E finalmente você tem aqui, ó, a zona afetada pelo calor, que é essa que a gente acabou de ver, tá bom? Junto, isso tudo no metal base, tá bom? Isso fica muito mais claro, mais evidente aqui, por exemplo, nessa análise aqui que é feita da solda, tá? Então essa análise aqui, ó, você consegue ver principalmente essa área mais amarelada, esverdeada aqui, aonde é a zona que sofreu com o calor gerado pela solda, tá? Pelo processo de soldagem. Querendo compreender um pouco mais, o que a gente tem aqui? A gente tem então que num processo onde tem fusão, nós vamos ter então aqui a área de fusão e nós vamos ter essa zona que é a área afetada pelo calor, a zona afetada pelo calor, tá? A fusão ela pode ser realizada aí de várias formas, como por chama, por arco, por laser, tá? E finalmente por feixe de elétrons, tá? E aqui a gente consegue ver qual que é a poça de solda. Essa parte amarela aí seria chamada poça de solda, tá bom? Então qual que é o diferencial disso tudo aí? O diferencial está em perceber que nós estamos trabalhando com metais. E como nós estamos trabalhando com metais, então, esses metais ao subir a uma temperatura muito elevada, eles vão passar aí por mudanças praticamente microscópicas, ok? Os grãos vão alterando no metal, tá bom? Então quando você tem aí a fusão de material, primeiro que você já está no estado líquido, aí você não tem nem formação de grão propriamente, tá? Depois que sai do estado líquido, você vai ter então a formação do cristal, da dendrita, ok? Até chegar ao grão propriamente. E como a gente pode ver nas imagens aqui embaixo. Tem a formação das dendritas, ok? O início da formação do grão, tá? E depois a solidificação desse grão, certo? E isso fica bem claro aqui nessa imagem, onde a gente consegue entender como que se dá essa formação aqui. Seguindo o diagrama de ferro-carbono aqui, tá? Considerando aqui que esse é um material que tem carbono mais baixo do que o 1070, porém mais alto que o 1020, você vai ter o que aqui? Você vai ter, primeiramente, o ponto de fusão aqui, ó, ou seja, aqui é o ponto de fusão, tá? E desse ponto de fusão aqui você vai ter a temperatura mais alta que a solda, o processo de soldagem atingiu. Bom, esse daqui é o que forma o principal formação aí da solda propriamente, tá? Então ela começa aí na sua forma austenita, praticamente na forma líquida, passando para a austenita, e depois ele vai formando aqui, ó. Ele vai formando aí e vai seguindo. Você vai ter aí a formação da austenita junto com a ferrita, ok? Da perlita junto com a ferrita. E finalmente nós temos aí após o resfriamento, ok? De materiais aí que sofreram transformações por calor. Então daí depois do resfriamento você vai ter principalmente aí, ó, formação desses tipos de grãos aí, tá? Vamos agora conhecer o que são as descontinuidades ou defeitos de solda, tá bom? É preciso entender então o primeiro passo é que descontinuidade ela é uma interrupção das estruturas típicas de junta soldada, ou seja, descontinuidade quer dizer que não é uma solda como deveria ser, tá? Mas isso significa que é uma solda perdida? Não, não é uma solda perdida, tá?
não quer dizer necessariamente que ele é um defeito que vai perder ali a peça. Tá? A descontinuidade ela deve ser então considerada aí, principalmente um defeito para análise, tá bom? E ele só pode se considerar uma peça perdida aí quando, devido a esse defeito, a peça se torne inaceitável, a peça não consiga realizar aí tudo o que ela precisa realizar, ou seja, passar por todos os esforços, fazer uma vedação da forma correta ou assim por diante. Então, quando a peça não for utilizável propriamente, aí sim passa a ser um defeito grave aí, não ser uma simples descontinuidade, tá bom? E vamos lá. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração aqui é que do que nós acabamos de falar no último slide, da zona termicamente afetada e devido ao calor colocado aí, em função aí desses da composição química do material e devido à velocidade com que o material vai resfriar, pode acontecer esses defeitos. Pode acontecer principalmente aí o defeito de um ciclo térmico acontecer e você ter aí provocando um tipo de têmpera no aço, tá bom? Isso daí costuma acontecer, é muito comum acontecer principalmente na zona termicamente afetada, tá bom? E como nos tratamentos térmicos, essa têmpera aí ela vai provocar um aumento de resistência, mas ao mesmo tempo ele vai provocar uma fragilidade nessa área, tá bom? Então torna aí mais frágil a região aí próxima da solda, tá? Em alguns casos isso é até proposital, tá? Então isso pode ser depois até tratado, pode ser feito um revenimento para aí tirar as principais tensões, tá bom? Mas isso acontece muito na zona termicamente e isso depende principalmente da taxa de resfriamento do material, tá? Então, quanto mais rápido, quanto mais velocidade o material se resfriar, mais fácil aí acontecer esse processo aí de têmpera e uma possível trinca no material, tá? Então você tem que principalmente o que determina a velocidade de resfriamento do material vai ser a espessura do material base. Por quê? Porque o calor ele escoa facilmente aí pelos metais. Então, se você tem um metal muito espesso, é muito mais fácil esse calor escoar. Isso pode gerar aí a trinca ou pode gerar aí a fragilidade nesse tipo de material, material que foi soldado, tá bom? E considerando isso, então, outra coisa que a gente pode analisar é o tipo de junta aonde foi realizada a soldagem, ok? Porque o tipo de junta também interfere na velocidade de escoamento desse calor. Por quê? Porque quando você tem uma junta, por exemplo, uma junta onde você só tem uma junta horizontal, onde você só tem duas saídas para o calor vai escoar numa velocidade. Mas se você tem, por exemplo, uma junta em ângulo, ok? Você vai ter então praticamente três pontos para onde o calor pode escoar. E isso faz com que ele resfrie muito rápido, tá certo? Então isso precisa ser evitado, isso precisa ser tomado um devido cuidado aí. Vamos agora ver e conhecer um pouco mais dos demais defeitos que acontecem aí durante a soldagem. O que a gente tem aqui? A gente tem aquilo que eu já falei para vocês, que é o côncavo e convexo, tá bom? Então você tem côncavo quando o material está para dentro, convexo quando está sobrando material. O ideal é que ele fique um chanfro ali perfeito. Mas, como se trata de soldagem, a soldagem não é tão específica, então nós temos esses pequenos defeitos aí. Esses defeitos podem eliminar uma peça? Dificilmente, tá bom? Então vamos ao ponto. O que mais que você tem aqui? Você tem a falta de penetração. Falta de penetração significa
que não fez fusão com o material base suficientemente, tá? Você tem a mordedura, onde você tem que não aconteceu essa fusão com o material base, principalmente nas laterais, tá? E você tem aqui, ó, inclusão de escória, quando se perde aí um pouquinho de escória no material, tá? Você está fazendo vários cordões, pode ficar um pouco da escória, você não ter feito aí a devida limpeza aí no material, tá? Depois você tem aqui, ó, descontinuidade, aqui na parte de baixo, descontinuidade. É sempre frequentemente chamada de ponte. Por quê? Porque fica um vazio entre as duas peças soldadas. Se fica um vazio entre as duas peças soldadas, é uma falha, até uma falha grave propriamente de soldagem. Tá bom? Outra descontinuidade aqui, ó, ela fala do óxido que ele tem causado aí, a oxidação que acontece durante a soldagem, tá bom? Essa oxidação aí, ela parte aí do centro da junta e acontece principalmente em alumínio, tá bom? Então, muito cuidado com esse tipo de processo aqui. Que mais que nós temos? Nós temos a descontinuidade, principalmente por inclusão de escória, não é diferente do de lá de cima, tá? Você vai ter escória aqui sobrando no material. E finalmente você tem aqui a falta de fusão. Se houver falta de fusão, se só o material de adição foi derretido e colocado lá, você teve uma solda que não aconteceu. Foi mais similar a uma abrasagem, mas mesmo assim não é útil para você. Tá? Seguindo aqui sobre os defeitos, nós temos aqui os tipos de trinca que podem acontecer. O que a gente tem? A gente tem a trinca sob o cordão, tá? Onde essa trinca vai aparecer então exatamente sob o cordão, ou seja, abaixo ali do cordão de solda. O que mais que nós temos aqui? Nós temos a trinca na raiz, tá? Essa já é um pouco mais séria, porque compromete principalmente a peça. Nós temos aí a trinca na margem, ok? E finalmente nós temos aqui, ó, trincas transversais, que acontecem na transversal do material, tá? Aqui nós temos a imagem de uma trinca encontrada em uma peça, tá bom? Essa imagem está bastante aumentada, né, com um zoom bastante alto, mas é um tipo de trinca encontrado numa peça, tá? Isso foi recentemente, mas Vamos agora conhecer outro tipo de defeito que pode acontecer durante o processo de soldagem, tá bom? São os defeitos de deformação. Deformação acontece aí nos materiais metálicos, principalmente devido ao calor. Nós temos, por exemplo, aí a contração transversal, tá? O embicamento. Nós temos deformação angular. Todos esses pequenos defeitinhos acontecendo por causa do calor, tá? Não foi tomado os devidos cuidados aí, ó, como desalinhamento, né? A contração longitudinal, que ela pode acontecer principalmente dessas duas formas aqui, tá bom? E finalmente nós temos a flambagem de chapas finas. Nós sabemos que chapas finas, quando passam por um processo de soldagem, elas acabam dobrando inteira, elas se flambam. Vamos agora conhecer um pouco da simbologia de soldagem. A soldagem, então, por ser um processo aí tão complexo, com tantos elementos, tantas variáveis, foi convencionado, então, ser tratado utilizando-se diversas normas.
Principalmente existem muitas normas americanas sobre o processo de soldagem, existem normas brasileiras também, mas principalmente a principal associação que hoje normatiza, que traz informações, que padroniza os processos é a AWS, tá bom? A Associação Americana de Soldagem, tá bom? American Welding Society, tá? E essa sociedade aí, ela traz aí alguns elementos sobre soldagem, como por exemplo, como que a soldagem deve ser apresentada no desenho. Você deve então ter aí, ó, seta de forma oposta, o lado oposto da seta aí é para indicar como que vai acontecer a soldagem, tá bom? Então nós vemos aqui acontecendo, olha lá, ó, solda de filete, ok? Solda de filete no lado oposto, solda de filete em ambos os lados, tá bom? Aqui tem o desenho, aqui tem como que é o processo na prática, tá? Seguindo aqui embaixo, nós temos mais alguns tipos de solda de filete, tá? Onde acontece com chanframento. O que mais que nós temos? Nós temos aqui, ó, solda de filete do mesmo lado, solda de filete no lado oposto, tá bom? E solda de filete em ambos os lados, tá? Aqui nós temos um tipo de soldagem a topo aqui, tá bom? Temos com chanfro em V e com chanfro em X, tá? E finalmente aqui nós temos a localização dos elementos do símbolo básico da AWS aqui, ó. Seguindo aqui para dar uma conhecida melhor. O que a gente tem? A gente tem que dentro desses elementos aí apresentados no desenho, a solda deve conter então o símbolo de contorno ou símbolo de acabamento, ângulo do chanfro, ok? Símbolo básico, tá? Dimensão de solda em chanfro, dimensão de solda em preposição, ok? A especificação do processo, tá? O comprimento da solda, a fresta, tudo isso aqui nós temos bem colocado aqui, tá? Tá tudo bem claro aqui. Comprimento da solda, distância de centro a centro, tá? O tipo de soldagem, tá? Tudo isso pode ser especificado então nos desenhos. Chegamos então aqui ao final de mais uma aula do nosso curso de processos. Conhecemos um pouquinho sobre processos de soldagem, lembrando que os processos propriamente de soldagem nós vamos conhecer na próxima aula, tá bom? Próxima aula aí vamos ver mais sobre soldagem, vamos conhecer também os processos de corte, além dos processos de soldagem, tá? Vou deixando aqui alguns vídeos para vocês conhecerem um pouco mais sobre a soldagem feita em soldagem TIG, tá? E a soldagem em peças de alumínio, tá bom? Deixo aí para vocês esses dois vídeos para conhecer mais. Deixo as informações para a próxima aula. Fiquem nessa então e até mais!